Família, Vitória vai pegar o Vasco nesse final de semana, lá no São Januário. E vocês sabem aí que Vitória e Vasco já se enfrentaram várias e várias vezes. Mas justamente nessa vez tem um fator interessante que pode favorecer o Vitória. Veja bem, nesse vídeo eu vou trazer aqui o que eu consigo enxergar sobre esse confronto e também vou trazer um cortezinho do que está se falando lá no Rio de Janeiro. Afinal de contas, Vitória e Vasco dentro do campeonato vivem momentos idênticos ou parecidos. O Vasco tem 3 pontos, o Vitória só tem 1. Mas fora dos campos, né, fora do campeonato, a realidade é outra. O Vitória tem uma coisa que o Vasco não tem e que está bastante preocupado. E esse fator será crucial para o Vitória largar na frente. Claro que eu não estou dizendo aqui que é 100% certo o Vitória vencer. Pode ir lá, o Vitória pegar, mostrar rendimento melhor do que o Vasco e perder a partida. Futebol é para isso. Mas eu vou trazer aqui o porquê você, como um torcedor, tem que estar mais confiante para o Vitória conseguir a sua primeira vitória em cima do Vasco. E a primeira vitória em cima, justamente no Brasileiro, né? Porque em cima do Vasco, o último confronto entre eles dois, entre Vasco e Vitória, foi 3-0 lá no São Januário. Então a primeira vitória no Brasileirão poderia dar abrir uma sequência aí, né? Quem sabe o Vitória desperta e volta a vencer novamente. Só esteja precisando só desse empurrãozinho, porque rendimento o time vem tendo. Depois a gente fala um pouquinho sobre tudo mais. Olha o Lucero, dominou no peito, bateu! Gol! Senhoras e senhores, com a palavra o povo do Nordeste. O povo nordestino. Isso aqui é nível Liga dos Campeões. Fala, meu consagrado e minha consagrada. Antes de mais nada, peço a você que faça aquele ritual, né? Deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Divulga aí pra geral para assistir esse vídeo. Veja bem. Cara, o Vitória hoje ele vive uma realidade dentro do campeonato, como eu falei no começo do vídeo, idêntica ao do Vasco. Os dois times estão tendo dificuldade para vencer as partidas. O Vasco já teve a sua primeira vitória, mas não teve um rendimento necessário para a torcida se agradar. O Vitória não teve a sua primeira vitória, teve rendimento necessário para a torcida já criar uma expectativa. Se a gente botar em pauta aqui contra o rival, o Bahia, o Vitória foi melhor. Foi melhor até os 70 minutos ali, onde o Bahia conseguiu buscar aquele empate. Contra o Cruzeiro, eu acho que não. O Cruzeiro foi melhor contra o Palmeiras, né? Foi um jogo bastante atípico, poderia acontecer qualquer coisa. Mas contra o São Paulo, mesmo com um jogador a menos, eu consegui enxergar que o Vitória poderia, se caso, e aí eu vou entrar na categoria do se não tivesse havido aquela expulsão, o Vitória poderia ter poderia ser mais compacto, né, na partida. Não botou tanta dificuldade para o São Paulo achar os gols ali, não. Mas trazendo o confronto Vitória e Vasco, a gente já pagando esses 4 jogos que o Vitória teve no campeonato, vale lembrar que o Vitória tem uma rodada a menos ainda, né? Então, que é contra o Cuiabá. Contra o Vasco, o Vitória tem um fator que vai ser predominante. E aqui, olha, escutem o que eu vou falar. Predominante. O Vasco não tem técnico. O Vasco não tem técnico. O Vasco está louco no mercado procurando um técnico que consegue enxergar que essa sequência de jogos do Vasco ele tem que vencer. E olhando para o lado do Vitória, o Vitória tem uma sequência de jogos também bons. O Vitória tem que vencer. O Vasco é uma delas. O Vitória tem que chegar lá e vencer. Por quê, Jefferson? Porque o Vitória tem um técnico, coisa que o Vasco não tem. O Vasco está doido aí, tem um interino lá. Está doido, procurando um técnico, desesperado. Tentou até cogitar o Mariano Souza, sondou para procurar saber qual era o valor do mercado do Mariano Souza, multa e essas coisas. Entendeu? Recuou porque é uma multa alta. E o Vasco, a 777 é uma SAF que eu não vi tanta coisa. Parece que não consegue ter esse dinheiro, não teve esse caixa necessário
para poder fazer as aquisições, tá devendo muito a técnicos aí de jogadores. Mas veja bem, o Vitória tem um técnico, o Vitória tem a volta de alguns jogadores, o Vasco tem a volta de alguns jogadores. Eu vou soltar um vídeo aqui para vocês, beleza? A seguir. E aí vocês vão ver qual é a sensação do povo lá no Rio de Janeiro sobre Vitória e Vasco. O Vitória tem que aproveitar essa oportunidade. Pode acontecer de chegar lá e perder, como eu falei, futebol, é isso. Mas o Vitória, ele sai na frente, ele larga na frente, justamente por ter um técnico, por ter um trabalho mais construído e ter um trabalho a longo prazo que pode mostrar rendimento nessa partida. O Vitória só não pode ser afobado no início, como foi contra o São Paulo e causou a expulsão. Entendeu? Fiquem aí com o vídeo e vocês vão ver qual é a sensação do pessoal lá do Rio de Janeiro. Um abraço. Acontecendo no Vasco em relação a treinador? Olha, pelo que eu sei, tá? Na ausência do Lucas Pedrosa, ele sempre fala comigo. Esse trabalho é teu? Agora? Continua apurando o Vasco aí. Pelo que eu sei, por exemplo, o Pesolano, um nome que vem sendo muito ventilado no Vasco. Não procede, não é a ideia da diretoria vascaína tentar a contratação desse treinador, embora ele tenha trabalhado com o atual dirigente do Vasco da Gama lá nos tempos de Cruzeiro, mas não é um nome que está na mira do Vasco da Gama, e pelo que eu sei, o Vasco está mirando treinador estrangeiro. A ideia é contratar um treinador estrangeiro, e a gente sabe que lá na Europa, por exemplo, agora é reta final da temporada. Então acredito eu que o nome do novo treinador do Vasco seja revelado pela diretoria após o término na Europa, e aí a gente vai saber quem é. Pelo que eu sei, por exemplo, o português Álvaro, que o próprio Pedrosa já havia mencionado aqui, é um nome que interessa muito, existe essa negociação, e agora é esperar, não tem como, mas a informação que eu tenho é que o Pesolano não está na mira. O Pedrosa trouxe antes de viajar que tem uma pequena lista, uma lista pequenininha, com alguns nomes só de treinadores estrangeiros. Ele falou short list. Porque ele estava treinando já ir para a Inglaterra, que ele estava lá na Inglaterra. Só que o Vasco não pode esperar. Não tem como ficar esperando um novo treinador, Flavinho? Mas porque está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A gente vai jogar contra o Vitória agora, um jogo que já tem área de decisão, porque o Vitória é outro concorrente direto ali na zona de rebaixamento. O Vasco tem 3 pontos só. Joga em casa, diante da torcida. No último jogo em casa, perdeu de 4-0 para o Criciúma. Será que tem como segurar 2, 3 meses o time se afundando para achar um treinador? Eu acho que a situação é mais urgente. Eu acho que tem que partir para um técnico imediatamente para melhorar essa situação do Vasco, porque de repente chega daqui a 3 meses e aí fica naquela complicação, a corda já no pescoço para lutar, aí fazendo aquela matemática maluca, tem 10 jogos, tem que ganhar 9. A gente já viu esse filme, né? Eu acho que tinha que correr com esse técnico, definir logo isso. A não ser, o Guardiola, espera o Guardiola, tudo bem, mas é um treinador comum. Olha só que absurdo. Eu não vou deixar fazer isso com meu amigo Lucas Pedrosa. Olha o que o Luan botou. O Luan que é vascaíno. O Luan acredita. O Vasco contra o seu maior adversário, Vitória. No Campeonato Brasileiro não deixa de ser verdade. Olha, eu vou... Tem que conseguir um triunfo nesse domingo. Eu vou dizer um cara que está empregado, mas que eu acho que combinaria muito bem para essa situação do Vasco da Gama. Mas eu acho que não é perfil de SAF, nem eu acho que o que o Vasco busca, mas a minha pequena e humilde opinião, o Jair Ventura seria um bom treinador para essa situação do Vasco da Gama. Se a gente está pensando em treinador brasileiro. Ele já está bem empregado, mas ele é um cara que, nessas situações adversas,